Olá pessoal, sou Manuel Neto, o objetivo aqui é trazer ciência e fazer ciência, certo? Eu sou essas descrições aí, e mais, e o objetivo aqui é a gente estudar assuntos e compartilhar conhecimento e futuramente debater assim que a gente vê mais conteúdo, certo? E está aqui meu GitHub, também tem uns portfólio aqui. Você pode, se quiser saber mais, só acessar, ok? Hoje o assunto que eu vou trazer e compartilhar aqui é o universo numa casca de nós. Hoje em dia existe um assunto que muita gente discute: religião e ciência, certo? E ao longo do século, a ciência tenta comprovar e também realiza experimentos físicos para que seja aceitável nos experimentos, certo? Então, o grande escritor Stephen Hawking, ele descreveu várias teorias, estudou bastante. Então, é um grande cientista e deixou seu legado aqui na Terra, certo? O objetivo nosso é fazer ciência, estudar os conteúdos, todos os conteúdos que a gente puder alcançar aqui e debater sobre outros assuntos, relacionar a outros assuntos. Gosto bastante da área da ciência e ciência da computação e que eu tenho como objetivo comprovar algo que a gente não consegue comprovar, aí entra outras filosofias para a gente debater, certo? E vamos falar sobre um assunto aqui que foi a base e foi um grande avanço para esse grande cientista, que foi o cientista Einstein, que ele falou bastante sobre esse assunto e os grandes físicos também discutiram, que é uma breve história sobre a relatividade. Uma breve história da relatividade, certo? Então, para a gente falar sobre uma breve história da relatividade, nós temos que contar uma pequena história aqui do cientista Albert Einstein, certo? Então a gente vai falar mais um pouco da onde ele veio, certo? E como foi esse percurso para ele chegar a essa conclusão dessa teoria. Então, primeiramente, eu vou falar aqui sobre Albert Einstein. Ele é um descobridor das teorias da relatividade geral, né? Neste caso, ele nasceu em Halle, na Alemanha, em 1879. Mas no ano seguinte, sua família se mudou para Munique, onde o pai Hermann e o tio Jacob começaram uma pequena e não muito bem sucedida empresa de equipamentos eletrônicos. Albert não era nenhum menino prodígio, porém as informações do que se saía mal na escola parecem exageradas. Realmente existem informações aí, existem documentários que o Albert Einstein era um prodígio, tal, existem aqueles memes e tal aí na internet, certo? Porém, o grande cientista Stephen Hawking, ele pesquisou sobre esses assuntos bastante. Algumas informações são exageradas. Mas em 1894, o negócio do seu pai faliu e a família mudou-se para Milão. Eu tenho aqui a cidade aqui de Albert Einstein, algumas imagens que eu separei. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui, neste caso, uma imagem que eu separei de quais assuntos ao longo do percurso, quando tiver um tempo, vamos falar e compartilhar esse assunto. Então, o universo na casca de nós aborda todas essas teorias que hoje são bastante estudadas pelos cientistas e utilizadas hoje na ciência. São a teoria M, a P-membranas, supergravidade,
com 11 dimensões, a relatividade geral, que neste caso nós estamos abordando, membranas com 2 dimensões e supercordas. Então tem várias teorias aí abordadas e bastante estudadas, tem vários documentários. O objetivo aqui é fazer ciência e utilizar conceitos e compartilhar conhecimento, certo? Neste caso aqui foi aqui a cidade, né, Munique, onde aqui é a referência aqui no Google Maps, certo? E onde foi Steven ou Einstein, né, nasceu, e onde daqui ele percorreu vários países para começar sua carreira, né? E aí ele nessa época existia bastante, a ciência estava num patamar de avanço, estava no patamar de pesquisa. Então foi nessa região aqui que o Einstein começou as suas pesquisas. Então os pais decidiram que ele deveria ficar em Munique, neste caso. Os pais decidiram dele que ficar em Munique. E para terminar seus estudos, né? Contudo, o menino não gostou do autoritarismo do colégio e meses depois foi ao encontro da família na Itália. Mais tarde, em 1900, completou seus estudos em Zurique, formando-se na prestigiosa Escola Politécnica Federal, conhecida como ETH. A natureza contenciosa de Einstein e o seu desprezo pelas autoridades não lhe trouxe, né, apreço dos professores na ETH. Então ele tinha autoridade, ele tinha um objetivo, algo que dentro dele ele queria alcançar, não é isso? Nenhum deles lhe ofereceu um cargo de assistente, né, nessa escola acadêmica, e que seria o normal, né, para uma carreira acadêmica. Após 2 anos, ele enfim conseguiu um cargo modesto no escritório suíço de patentes, em Berna. Foi nesse emprego que, em 1905, Einstein escreveu 3 artigos que não apenas estabeleceram como um dos principais cientistas do mundo, mas também deram início a 2 revoluções conceituais que transformaram nossa compreensão do mundo, do espaço e da própria relatividade. Então foi nesse caminho aí que, quando ele se encontrou, ele teve a oportunidade no escritório suíço de patentes em Berna. Foi aí que Einstein, já pesquisando mais sobre o assunto, começou a escrever seus artigos. Tem tudo relacionado à pesquisa, né? E foi aí que começou os estudos, certo? E a teoria que estamos falando aqui neste caso também tem aqui, a teoria que nós estamos falando é uma breve história da relatividade, esse assunto que nós vamos abordar. Nós iremos abordar. Neste caso aqui é a cidade de Munique. Vou passar aqui para vocês. Aqui é a casa de Einstein, neste caso, que hoje muitos turísticos, né, vão à cidade para poder estudar história, poder conhecer. E muitos historiadores também, né, gostam de estudar, aqueles físicos que gostam de estudar. E hoje em dia a gente gosta de saber da história, gosta de conhecer mais sobre os autores, é isso. E aqui a casa lá tem todo tem as fotos, tem as cadeiras, tudo aquele ambiente mais aquele ambiente que eles propõem, né, que Einstein viveu, certo? Então é isso que foi nesse caminho que Einstein começou a crescer. Foi nesse caminho. Então aí, próximo ao final do século XIX, o cientista aí que começou.
Próximo do final do século XIX, os cientistas acreditavam estar perto de uma descrição completa do universo, né? Imaginava que o espaço era preenchido por meio contínuo, chamado éter. Então, neste caso, vamos aqui compartilhar a imagem com vocês. Os cientistas, eles estavam nessa época, né, no final do século XIX, eles tinham conhecimento, né, que imaginava que o espaço era preenchido por meio contínuo chamado éter, que é essa camada imaginária que eles imaginavam, que eles abordavam e relacionavam a raios luminosos, e sinais de rádio eram ondas nesse éter. Como um exemplo, assim como o som são ondas de pressão no ar. Neste caso nós temos o ar, as ondas, eles fazem o som, né, ele faz as ondas na massa do ar, neste caso, na pressão do ar. Então, para se chegar a uma teoria completa, só faltava haver medições cuidadosas das propriedades elásticas do éter. Foi aí que, nessa época, começaram mais pesquisas. Então tinha que chegar a uma teoria completa. Porém, faltava haver medições cuidadosas das propriedades elásticas deste éter. Então, na verdade, antecipando tais medições, existiu o laboratório Jefferson Lab, certo? Que era na Universidade de Harvard. Compartilho aqui com vocês que é o éter fixo. Conforme eu estava dizendo, esse é o laboratório, onde, né, ficava o Jefferson Lab, o laboratório na Universidade de Harvard, certo? E neste caso, essas teorias eram realizadas pesquisa nesse laboratório e foi todo construído sem nenhum prego de ferro, para não interferir nas delicadas medições magnéticas. Entretanto, os projetistas esqueceram que os tijolos avermelhados, neste caso vocês estão vendo na imagem, com as quais o laboratório, a maior parte de Harvard foram construídos e contém grande quantidade de ferro. Então a Universidade de Harvard foi construída com esses tijolos avermelhados, só que eles não perceberam que existia ferro nesses tijolos. Então, comprometendo as pesquisas aí, porque não poderia ter para fazer essas pesquisas sobre o éter fixo, neste caso, certo? E aí que nós vamos entrar sobre o que é a teoria do éter fixo, certo? O que os cientistas estavam pesquisando, o que eles estavam abordando, e por que deu certo, por que não deu certo sobre essa teoria, que Albert Einstein veio contestar essa teoria. Então, no fim essa teoria é o seguinte. Deixa eu compartilhar aqui a tela, porque tem que colocar aqui a minha imagem de cima. Ok. A teoria do éter fixo, como você está vendo a imagem aqui, eu fiz uma breve ilustração. Se a luz fosse uma onda em um material elástico chamado éter, a luz, neste caso são as setas, que vocês veem, e o éter, essa camada quadricular aí, tipo uma esteira, né, uma rede no universo. Então, se essa luz fosse uma onda em um material elástico chamado éter, a velocidade da luz deveria parecer mais elevada para uma pessoa em uma espaçonave A, neste caso. Então,
deveria a luz parecer, se ela fosse, se a luz, né, fosse uma onda em um material elástico chamado éter, a velocidade da luz deveria parecer maior e elevada para uma pessoa em uma espaçonave A, neste caso se ela está percorrendo, não é isso? Deslocando-se em direção a ela, e mais baixa em uma espaçonave B, viajando na mesma direção. Nenhuma diferença foi encontrada entre a velocidade da luz em direção à órbita terrestre em uma direção perpendicular a ela. Então, aqui as abordagens aqui, a luz viajando através do éter, independente se a nave está viajando para o universo leste, oeste, norte, sul, essa diferença poderia existir. Porém, não foi encontrado nenhuma abordagem que pudesse comprovar essa teoria, certo? Que aí eles dizem, né, que essa nave a velocidade seria diferente, a luz viajando através do éter. Porém, estudo mais à frente não comprovou essa teoria. Então, no fim do século, começaram a surgir discrepâncias da ideia de um éter onipresente. Esperava-se que a luz viajasse a uma velocidade fixa através do éter, mas que, ao viajarmos através do éter, na mesma direção que a velocidade da luz parecesse menor. E ao viajarmos na direção oposta da luz, a velocidade da luz parecesse maior. Então, existe essa teoria que nós poderíamos viajar à velocidade da luz, a velocidade era menor e maior, certo? Contudo, existiu mais à frente uma série de experimentos. Então uma série de experimentos foi capaz de sustentar essa ideia. O mais cuidadoso e preciso desses experimentos foi realizado por Albert Michelson e Edward Morley na Cave School Applied Science em Clovelly, em Ohio, em 1887. Então aí existem experimentos maiores que comprovaram que essa velocidade não existe a velocidade maior nem menor, certo? Então existiu, ao longo do tempo existiu experimentos, que foi um dos cientistas que fizeram experimentos mais cuidadosos foi o Albert Michelson e o Edward Morley na escola de Applied Science em Clovelly em 1887. Então, eles compararam a velocidade da luz em dois feixes perpendiculares entre si, que é outro assunto que a gente entra.